E eu queria ler um texto contigo, abre aí, por favor, meu irmão e minha irmã. Gênesis capítulo 23. Vou ficar com essa frase na cabeça, pastor. Acho que eu nem vou esquecer mais. Às vezes o que eu canto não é o que eu estou vivendo naquele momento, ou nunca vivi, mas meu desejo é fazer aquilo. Esse negócio dá um livro. Gênesis capítulo 23, leremos juntos a palavra do Senhor. Diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentado-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me. Peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este falara diante dos filhos de Het, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram posse de Abraão, na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Você pode orar comigo mais uma vez? Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra, pela Tua graça derramada nesse lugar. Obrigado por tão rico ensino. E eu lhe peço agora, Deus, como sempre faço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Fala comigo, fala através de mim, fala conosco. Que, Pai, que nem por um segundo eu atrapalhe, se é que eu teria essa habilidade, mas que eu não faça nenhuma confusão na leitura desse texto e não atrapalhe a ação do Teu Espírito. Que o Senhor opere em nossas vidas, que o Senhor restaure aquilo que não está funcionando perfeitamente, aquilo que está quebrado. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos lá. Conhece bem Sara e Abraão, personagens que você talvez esteja familiarizadíssimo, gente que você já ouviu falar dezenas de vezes. Eu tenho um costume de falar uma coisa lá na igreja, e eu vou falar com você, que a gente tem que parar, não
parar totalmente, mas tem textos exatos onde a gente precisa dar um distanciamento do romantismo com a Bíblia e olhar o negócio cru, como é. Esse casal lutou pra caramba, gente. Esse casal batalhou. Você vai olhar as histórias todas de Sara e Abraão, cada detalhe, desde a saída de sua terra, é um casal que lutou, talvez batalhas que para a gente fossem impossíveis. Vai trazendo à memória a história desses dois, a saída realmente da terra, a deixar o pai de Abraão para lá, seguir o caminho, uma promessa de um Deus que eles não conheciam, essa esposa resignada dizendo, vamos lá, está falando com meu marido, vamos embora, vamos para dentro, vou segui-lo. Antes de começar o texto, Sara tem muito para ensinar e muito para não ensinar também, muito de ensinar o que não fazer também. Mas o casal segue seu caminho e você vai acumulando problemas, aquilo que toda família vive. É uma história lá com Ló, e sai e volta, e as guerras, as disputas, e o marido dela indo atrás de resgatar alguém que ela não sabe se vai voltar em segurança. E tem a história com Agar. Quanta luta e quanta vitória também, e quanto milagre, e quanta visão do que Deus pode fazer. Eu queria falar com todo mundo aqui, não só aqueles que são casados hoje, divorciados, viúvos, solteiros, para você que é jovem, sua família passa por luta? Sua família tem batalha? Seu casamento, seu relacionamento com seus pais, com seus avós, seus relacionamentos com aquele tio difícil de entender, mas que você ama, com aquele primo distante, mas que você fala, cara, eu nasci, eu cresci com ele, eu tenho uma amizade por ele enorme, um amor, ele é minha família, por mais cabeça dura que ele seja. O relacionamento com um irmão, com um pai teimoso, o relacionamento com um filho que não dá ouvidos, o abandono, talvez, depois de uma certa idade, para aqueles mais velhos, mais experientes, aqueles que ninguém mais quer ouvir. A família não é um mecanismo que funciona sempre do jeitinho que a gente imaginou, mas ainda é sim um projeto do Senhor. E a gente vai ajeitando, a gente vai consertando, a gente vai jogando óleo nas engrenagens, a gente vai apertando um parafuso ou outro, vai pedindo para o Senhor nos orientar. E assim é Abraão e Sara. Um casal com suas grandes guerras, mas o momento que a gente acabou de ler é o momento onde Abraão está se despedindo do amor da vida dele. Sara morreu. Pastor, o culto da família só me começa com uma mensagem dizendo que a esposa do cara faleceu. Fica tranquilo, vai encaixar. Sara morreu. A companheira de cada uma dessas histórias, a companheira até das mentiras dele, a companheira das histórias que ele tentou criar, aquela com quem ele teve que abrir o coração, talvez, dizendo de seus questionamentos, a companheira que teve que ver ele fazer coisas loucas, tipo sair com Isaac. Vai aonde com meu filho, Abraão? Imagina se a gente pudesse ver a tradução literal daquela conversa. Abraão, tu está indo aonde com meu garoto? Aquela parceira de vida foi embora. E talvez, meu irmão, você tenha uma Sara que se foi. É aí que eu quero chegar. Talvez você tenha na sua vida uma despedida dessa, uma Sara que se foi. E não precisa ser exatamente uma pessoa. Pode ser um sonho, pode ser um projeto, pode ser um emprego, como eu disse, um negócio próprio, um concurso. Pode ser, sim, uma pessoa, pode ser para os mais jovens, ou até para aqueles mais experientes, um relacionamento que findou. A pessoa está viva, mas o casamento acabou. A pessoa foi embora, abandonou ou não. E você se olhou como Abraão deve ter olhado. Sara morreu.
Você tentou durante um tempo, batalhou durante semanas, meses, anos, mas não teve jeito. Primeiro eu queria dizer que algumas histórias que parecem findadas, Deus conserta. Deus é Deus. Deus é Deus para histórias que têm anos e Ele pode trazer de volta. Mas algumas não são possíveis. Realmente, pessoas que se foram. Eu me lembro não é a primeira vez que eu prego esse texto. Eu me lembro de pregar esse texto uma vez e uma pessoa no final dizer... No final não, 2 dias depois no meu gabinete, para falar do esposo, alguém querido, alguém que eu tenho assim, próximo lá na igreja, e que tinha perdido o esposo há alguns anos. Ela falou, não consigo, pastor. Eu não consigo lidar com isso. Essa realidade é dolorida demais, e aí é melhor não pensar nela. Porque se eu penso, isso me destrói. Eu quero, nesse texto de Gênesis 23, ir acompanhando alguns detalhes para você, família que está aqui, porque vai ensinar muito para a gente. Muito sobre a realidade dessa história que talvez você tenha vivido ou está vivendo. O começo dela é o seguinte, olha, versículo 1, tendo Sara vivido 127 anos, boa idade, legal, lindo demais, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E aí eu queria que você prestasse atenção, não sei como é a sua versão, essa Bíblia que eu trouxe aqui, é a revista atualizada? Acho que é. Deixa eu só um segundo. Oh, meu Deus, quanta página até chegar. Eu acho que essa é a revista atualizada, exatamente. Eu não sei se a sua versão está igualzinha à minha, mas presta atenção na frase, como ela estiver aí na sua Bíblia. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. A primeira coisa que eu queria dizer para você nessa mensagem que eu separei hoje, e que Deus, eu creio, separou o nosso coração, é: tem um tempo para chorar, meu irmão. Tem que chorar. Tem um tempo de viver o luto, de viver a angústia da separação, de viver o pensamento de que faliu, de que quebrou, de que não funciona mais. O tempo da despedida. Há poucos dias eu conversava com uma irmã que os filhos foram, a filha e o genro foram, e o neto foram morar nos Estados Unidos há pouco tempo. Fez um ano que você me falou esses dias, né? Fez um ano já. E há pouco, no aniversário de uma outra netinha dela, nós conversávamos, ela dizia, não sei como consigo lidar com isso. Só o Espírito Santo de Deus para confortar o meu coração, sabendo que ela está viva, está bem, mas está a milhares de quilômetros. Tem o tempo do choro e chore. Chore quanto for necessário, bota para fora, lamente, reclame, fique sisudo, fique de mau humor, não tem problema. Tem que ter, esse tempo é extremamente saudável. Por mais louco que pareça essa frase. Eu costumo dizer que tentar represar essa emoção é como fazer um dique, uma represa para um rio caudaloso com folha de bananeira. Vai dar ruim. Quanto mais tempo você tentar segurar, mais tempo enche a alma, mais tempo enche o peito. E como diz uma ovelha nossa, começa a vazar pelos olhos. Esse dique não vai ser rompido, começa a sair numa, ou das duas uma. Eu sou um apaixonado por esse trato psicológico assim das conversas. Ou você vai se isolar, porque sua dor é só sua e mais ninguém compreende, ou todo mundo vai ter que viver a sua dor. Mesmo que nem esteja passando pelo mesmo luto que você, e todo mundo, gente que você conheceu ontem, vai descobrir, como eu disse agora há pouco, que você está no luto. Então, vai soltando a panela. Eu tenho essa frase, você vai descobrir hoje aqui, que eu sou cheio de frasezinhas assim. Vai chegando ali na panela de pressão e vai... Não deixa acumular a pressão. Vai soltando aos poucos. Vai desabafando, vai reclamando o tempo que for. Contanto que pare. Esse tempo também tem hora marcada para acabar. Nunca vai sair do seu coração, talvez, dependendo do tamanho dessa perda. Nunca vai sair. Você nunca vai esquecer totalmente. Mas esse tempo do choro e do pranto precisa ir diminuindo de acordo com o passar
do tempo, porque esse é o plano, inclusive, do Senhor, que você vá se curando, que você vá restaurando. Por exemplo, aqueles que têm a outra parte da família para cuidar. Gente que porque alguém se foi, perdeu tanto viajando, tanto se mudando, ou infelizmente falecendo, e esquece que tem uma outra parte da família, que ainda tem outro filho, que o marido ainda volta para casa todo dia do trabalho, que ainda tem um pai e uma mãe que dependem dele na idade adulta, ou já na terceira idade, na verdade. E aí não, porque algo se quebrou, porque algo não funciona mais do jeito certo. Ou essa pessoa se foi, ou morreu como Sara, a vida não faz mais sentido para mais ninguém, ninguém mais recebe seu amor. Há algum tempo atrás, eu conversava com uma pessoa, não lembro exatamente aonde, que dizia, vou passar o Natal aí. Ah, lembrei. Era perguntando se ia ter ceia de Natal na igreja. Eu falei, não, a gente não vai ceia de Natal, a gente faz o culto no 25. Ah, não vai ter? Não. É porque lá nos meus pais não tem ceia. Falei, tá, na família a gente não faz, desde que meu irmão faleceu. Falei, quanto tempo tem? Uns 18 anos. 18 anos que aquela pessoa que estava falando comigo estava privada de passar a ceia de Natal com os pais, porque os pais perderam alguém, mas não perderam ela. Ela não se foi. Eu tenho uma consideração, e eu brinco que pastor convidado tem que tomar cuidado, porque eu aprendi esses dias o seguinte, que quando o pastor é convidado, o pastor que recebeu disse assim para ele na geladeira, tem água lá, pode buscar. Permitiu que ele abra a geladeira para pegar uma água. Não pega suco, não pega queijo, não, irmão, é só água. Mas eu vou falar uma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu vou falar talvez seja muito profundo assim para a alma, né? Muito abrangente. Mas eu creio que é algo verdadeiro no Senhor. Tem gente minguando, tem gente ferido no profundo da alma, porque o restante da família, ou pais, mães, para você que é pai e mãe aqui, fez uma escolha por um filho. Isso é muito dolorido. Muito dolorido. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque meus pais não fizeram essa escolha. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com isso. E se por um acaso essa é uma dor que você carrega na alma, que o Senhor trate a sua alma. Que essa Sara que você carrega na alma, de perceber que houve um tratamento especial a um dos seus irmãos e você foi negligenciado. Primeiro, que o Senhor esclareça para você se isso é só algo da sua cabeça. E segundo, se isso for uma realidade, que o Senhor trate, cure a sua alma, deixando claro que Ele é um pai de amor e que você é um filho amado. Mas acontece, como essa jovem que falou comigo. Não tem mais, acabou. Acabou, toda a celebração terminou, toda a festa findou. Assim como a casa de Abraão nesse dia. Não há festa, não há alegria. Mas vamos lá, vamos seguir porque eu perdi muito tempo, gastei muito tempo aqui nesse ponto. Versículo 3. Por isso eu disse que tem hora que finda. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Levantou. Vamos lá, tem coisa para resolver. A vida continua. Há uma etapa a seguir depois dessa grande perda. Tem coisa, inclusive, daquela perda. Olha que interessante, Abraão levanta de diante de sua morte, e daqui a pouco a gente vai voltar nessa frase, para ir resolver seu sepultamento. Ele vai lá resolver problemas que aquela história está causando, não é que está causando, mas precisam ser resolvidos. Problemas que precisam ser resolvidos. Um negócio que quebrou e você olha e diz, não vou na receita, não vou pagar, não vou resolver, não vou pagar a dívida que ficou, acabou, estou deprimido, o mundo faliu para mim.
Não, você tem que resolver as questões, atitudes práticas dessa história de morte, de derrota, de perda, de qualquer coisa que seja. Elas vão demandar da gente uma obrigação de resolver. Famílias precisam resolver as questões. Daqui a 1 minuto eu vou entrar exatamente nesse ponto. Mas Abraão levanta. Daqui a 1 minuto eu não vou entrar agora. Porque eu queria que você pensasse na frase: levantou-se Abraão de diante de sua morta. Provavelmente, não é claro no texto, Sara está dentro de casa. E quando fala levantou-se, o meu espírito aportuguesado quer pensar em levantar da cama, acordar. Não sei se é o fato. Se Abraão está sentado numa cadeira, olhou e falou, agora eu vou lá, vou resolver as coisas. Ou se Abraão realmente acorda de manhã, aquele corpo passou a noite em casa. Essa é uma questão que não dá para definir. O texto, ele diz, levantou-se Abraão de diante de sua morta. O que importa é que ela está na presença dele. O corpo de Sara está dentro de casa. Meu irmão, tem que enterrar Sara. Eu não sei como é que está a Sara da sua vida, no meio da sala, apodrecendo, no meio da casa. Tem histórias que precisam findar. Vou lá enterrar Sara, está na hora, chegou. Sara foi importante, a história foi linda, tudo funcionou, e esse negócio funcionou na minha vida, esse relacionamento foi importante, essa história nesse ministério frutificou muito, mas chegou a hora de findar essa história. A memória não vai acabar, as recordações ficarão em nosso coração, mas está na hora de enterrar Sara. Sara é um corpo dentro do ambiente da casa de Abraão, em putrefação. Por isso que eu disse que ia encaixar mais na frente, você entender do que eu estou falando. Existem famílias com Sara no meio da sala apodrecendo e ninguém para conversar sobre aquele assunto. Ninguém para falar, cara, quando é que a gente vai tocar nesse assunto aqui? Se eu pudesse botar um título nessa mensagem, seria Não fuja das conversas difíceis. Não fuja mais das conversas difíceis, porque tem uma Sara no meio da sua sala, no meio do quarto, no meio da cozinha, e todo mundo está percebendo que ela está ali, está fingindo que não está vendo, e passa, e a gente tem uma habilidade, o ser humano tem uma habilidade. Eu trabalho com algo, não trabalho mais, que agora só praticamente fico na igreja, mas antes eu trabalhava em meio expediente em algo que não cheira bem, fisicamente, o cheiro é ruim. Eu chegava perto das pessoas e as pessoas falavam assim, como é que tu aguenta ficar perto desse negócio? Eu não sinto mais. Eu não sinto mais esse odor, já tem tantos anos. Ontem, esse final de semana, terça-feira, né? Estavam pintando uma sala na igreja e compraram uma massa, essa barrica de massa, que eu não sei de onde veio aquele negócio, que o cheiro era terrível de amônia, terrível, muito forte, insuportável, e a sala muito pequena. E o pintor lá dentro, comendo um sanduichinho, tomando café. Eu fiquei 3 segundos a lágrima, igual descascando cebola. Eu falei, rapaz, como é que você consegue ficar aqui dentro? Ele, não sei, não percebo mais. São tantos anos sentindo esse cheiro. Mas o pulmão dele percebe. Sara está lá. E a gente começa a não sentir mais o cheiro. E a gente começa a não perceber mais que ela está apodrecendo no meio da sala. Mas quem entra vê. Quem está de fora assiste você fingindo que não está acontecendo e fala, quem está vendo não? Ela não está vendo isso dentro da família, ela não está vendo isso na casa, e nós não estamos aqui para dizer que nós temos que nos importar com comentários externos, não é isso. Não é essa a história. A história é que a gente vai criando uma habilidade de não enxergar mais que conversas difíceis precisam acontecer. Alguém vai ter que levantar nesse processo dentro da sua casa e dizer que hora a gente vai enterrar essa Sara aqui. Não tá, você está vendo, eu estou vendo. Filhão, senta aí. Filhão, senta aí, porque você tem uma história para resolver comigo e a gente precisa conversar sobre isso. Nós estamos fingindo que isso não está acontecendo, nós estamos vendo os frutos e as raízes disso cada vez mais entranhados nas nossas conversas. E não falamos do que realmente importa, do que realmente é necessário. Abraão toma uma atitude prática, levanta e diz, vou lá resolver. Eu me lembro, irmãos, tem mais ou menos
deve ter um ano e pouco, eu fiz um período de orações na igreja, às quartas-feiras, e um dos dias, pastor, eu pedi para que as pessoas trouxessem questões burocráticas mesmo, que estão paralisando a vida, ou que a pessoa abriu uma gaveta, daquela gaveta que não abre quase nunca, e jogou lá no fundo. Falei, cara, traz, não porque a gente é místico não, mas como botar sua fé em ação, sabe? Ou anota, traz aquele acordo com a Light, que você já era para ter ido 300 vezes lá, e você deixou, e você esqueceu, aquele juro que se acumulou, e você disse, deixa para lá, não tem como pagar, como diria um ministro antigamente, é impagável, não dá. E eu disse, vamos partir para dentro dessas situações paralisadas e dizer, olha, eu vou resolver isso aqui, eu vou ligar, eu vou fazer esse acordo, eu vou parcelar, eu vou ligar para essa pessoa, eu vou ligar para esse familiar que eu não falo há 18 anos, eu vou fazer de novo a celebração de Natal que não se faz há 15 anos, eu vou de novo chamar as pessoas para conversa, eu vou voltar naquela igreja, eu vou falar com aquele pastor, eu vou falar com aquele irmão, eu vou naquela sala de oração, sei lá qual é a tua história. Eu vou naquele órgão público, eu vou naquela prefeitura, eu vou caçar aqueles bolo de carnê do IPTU, vou botar tudo debaixo do braço e falar assim, ó, eu quero parcelar esse negócio aqui, eu não quero mais isso aqui não, eu não quero mais isso toda hora que eu estou tranquilão em casa, essa dívida está se acumulando, eu não paguei. E ela volta, a Sara vem na mente, você sente o cheiro da Sara passando assim. E aí o que a gente faz? Eu vou lembrar disso não, vou pensar nisso não que eu vou perder o sono. Troca de assunto, troca de canal, fala de outra coisa. Eu até acho que em muitas situações, talvez seja até melhor fazer isso em algumas horas, mas uma hora você vai ter que parar e falar daquilo que não está funcionando. Não fuja das conversas difíceis. E olha, eu quero falar uma coisa aqui para os meus irmãos, homens. Rapaziada, não sei se é verdade, tá? Talvez não, talvez eu esteja falando diante de homens que resolvem as questões na hora. Nós temos uma habilidade. Meninas, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Nós temos uma inclinação à procrastinação absurda. Homem deixa tudo para amanhã. É mentira minha? Mas essas meninas aqui são fiéis a seus esposos, nenhuma delas disse que elas falaram assim, não fala mal do meu marido não, pastor. É o quê? Não olhou para trás. A Érica está ali. Não olhou para trás. Lá na Palhada do Povo não é assim como você não. Eu falei, essa mulher nunca resolve, nunca troca aquela lâmpada, nunca limpa aquele ralo que está entupido. Nós, meninos, temos, e eu nem preciso as meninas concordarem comigo, eu tenho essa, pelo menos na minha vida, eu sou o cara do dia seguinte. Contar para você. Vou contar, posso, filha? Não estou na nossa igreja, tranquilo, né? A gente pode falar, deixa eu olhar a hora aqui para não passar nada. Lá em casa tem essas lâmpadas assim, ó. Aí a gente pintou o teto, bonitinho, e as lâmpadas tão velhinhas, elas eram cromadas, né? Prata, né, aquela cor. E aí ela falou, poxa, ficaria tão bonitinho se fosse branquinho esse negócio, que é teto branquinho, as lampinhas branquinhas, igual aqui, lindo. Aí eu fui lá e comprei uma, eu falei, vou comprar uma para testar, para ver se é o tamanho certo, se eu vou saber trocar. Cheguei, puxei a velha. Quando eu botei a outra, eu comprei menor. Meus irmãos, tem quanto tempo isso já? Uns 2 meses, tem um buraco lá em casa. Eu não botei a velha no lugar, misericórdia, Senhor. Eu não botei a velha no lugar e não fui lá trocar a pequenininha que eu comprei pelo tamanho certo, ou pelo menos trocar logo tudo, né? A gente contou, são 12, eu acho, não lembro agora. Não conta, não começa não, que aí os irmãos vão falar assim, vou embora. Eu, hein? O homem não cuida da própria casa, está com o microfone na mão. Meu Deus. Irmãos, eu comprei a porta de madeira, aí tem um puxador igual aquele ali, tá vendo? Parecido, né? Lá de casa. Compramos para botar na porta, vai ser lindo. Irmãos, eu troquei essa semana. Semana retrasada. Coloquei, coisa linda. 2 anos depois de ter comprado. Eu sou exageradamente procrastinador, então eu sei do que eu estou falando. Eu talvez seja o extremo, talvez você vai olhar para mim e falar, que é isso? Aí o senhor está de brincadeira. Mas outras coisas eu resolvo, tá, irmão?
Eu tenho dificuldade com obra mesmo, eu sou terrivelmente pouco habilidoso. Eu sou muito pouco habilidoso com esse tipo de coisa. Mas, senão você vai sair daqui triste comigo. Mas assim, por outro lado, eu resolvo essas questões burocráticas, essas questões doloridas. Eu digo, cara, vou resolver esse negócio. Isso já está apodrecendo. Isso vai dar ruim daqui a pouco. Meninos, se vocês são um pouquinho que seja parecidos com essas coisas que eu acabei de contar aqui, tomem posição para resolver. Há um mal que a gente aprende muito palestrando para casais, um mal que me preocupa e que muitas vezes é nossa culpa, meninos, das mulheres resolverem. E a gente olha e diz assim, mas ela tomou a frente, ela foi lá, ela pagou, ela resolveu, ela cumpriu, ela fez o acordo, ela decidiu a cor, porque a gente terceirizou esse trabalho que é nosso para elas. E elas são... vamos lá, nós somos procrastinadores. E vocês, meninas? Vocês não são de tomar atitude mesmo? Glória a Deus. Isso aí, gostei de ver. Vocês são mesmo. E é natural. E a mulher vai lá e fala, não aguento mais esperar. Vou resolver. Eu estou pedindo há 3 meses. Talvez nesses 3 meses ela tenha falado contigo só 2 vezes. Mas você está passando a impressão para ela de que não vai enterrar Sara. Nós precisamos passar segurança para as esposas. E aí eu estou falando com filhos também, porque eu sei que aqui tem solteiros, viúvos, divorciados. Os filhos precisam entender isso. Aquela coisa de perpetuar um comportamento é muito perigoso. Meu pai não faz, eu também não vou fazer. Minha mãe não faz, eu não faço. Foi assim que eu aprendi a não fazer, a não resolver. Eu coloquei aqui na minha colinha, eu costumo não olhar para ela, mas agora eu olhei, alguns pontos para a gente resolver. Primeiro, admitir que tem algo que não está funcionando. Admitir. Primeira coisa que eu e você vamos ter que fazer para que esse problema, eu vou chamar assim, seja resolvido, é olhar na cara desse problema e dizer, não está funcionando. Isso aqui precisa ser resolvido. Sara está no meio da nossa sala. E Sara tem um destino. A caverna de Macpela. Vamos lá enterrar ela. Chega desse assunto, chega dessa dor. Você vê que eu passeei contigo, tanto na dor pessoal, na dor... pessoal não é exagero, mas eu digo na dor de realmente ter perdido alguém, porque tem gente que paralisa a vida. E Abraão tem isso na família, né? Você vê que quando o pai dele, quando Tera sai, perde um filho. Quando ele chega na cidade, quando ele chega num lugar, ele funda uma cidade com o nome do filho. E dali ele não sai. Abraão vai sozinho dali por diante. Ele fica aonde o filho... Aonde não, mas na memória do filho. Ali paralisou a vida dele. Ele vai morar ali até morrer. E Abraão vai seguir. Essa história, para alguns, é paralisadora. Mas também, a segunda etapa é importantíssima. Tem Sara não, todas as Saras mortas precisam ser enterradas. Vamos lá. Já estou indo para o final dessa conversa. E aí eu quero adiantar o nosso bate-papo aqui. Porque Abraão vai pedir aos filhos de Et para que deixe ele enterrar no lugar. Abraão tem planos. Para resolver algumas dessas questões, você vai ter que se organizar, querido. Financeiras, emocionais, de disputas familiares, não importa. Você vai ter que ter um plano para isso. Peça orientação a Deus. Abraão tem todo o plano pronto. Ele sabe aonde quer enterrar, ele sabe quem tem que procurar, ele sabe aonde ir ter essa negociação, ele sabe quem é o dono do terreno. Olha, acompanha comigo se eu estou viajando. Versículo 8, e lhes falou dizendo, ele já está em reunião lá com os filhos de Et, ele diz, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta,
ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Ele sabe quem é o dono do terreno, ele sabe qual é a caverna, ele sabe aonde fica, ele sabe com quem tinha que negociar. Você vai ter que tomar essas atitudes organizadas para resolver o problema. Botar no papel. Famílias precisam ter passos, tanto para resolver o passado, quanto para planejar o futuro. Desculpa a redundância, planejados, orçados, contados, acordados. E acordados não no sentido de estar desperto, mas fazer um acordo sobre isso. Naqueles cursos de família, né? Um deles é o Casados para Sempre, tem uma lição chamada acordo. Família tem que ter acordo. Não dá para ter processo ditatorial. É claro que recai sobre os maridos, na maioria das vezes, mas existem famílias onde as mães que sustentam a casa, existem famílias de pessoas vivendo só ela e um filho, por exemplo. Mas na ordem natural do processo, é claro que é função do marido tomar essa decisão, mas tem de haver acordo. Estamos de acordo com essa dívida? Estamos de acordo com esse processo? Estamos de acordo com esse passo futuro? Planejem. Tomem atitudes práticas, planejem para onde vão, como fazer o sepultamento da Sara da vida de vocês, e vamos mais um pouquinho. Eu vou pular alguns versículos. No versículo 11, o Efron, o dono do terreno, diz assim para Abraão: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordamos, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvindo isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Para resolver, você vai ter que pagar o preço. Parece óbvio, parece clichê, mas eu queria que você prestasse atenção no versículo anterior. O Efron tenta dar de graça para ele a solução. O Efron diz para ele: não, cara, pelo amor de Deus, o que é isso? O teu Deus aí que tu serve, pelo amor do teu Deus, pega a caverna lá, o campo é tudo teu, pode ficar tranquilo. E Abraão diz: não, eu vou pagar o preço necessário para enterrar Sara. Quanto é que é? Aí ele diz: é 400 de prata, está aqui, sem negociação. Meu irmão, vai ter situação que você vai ter que pagar um preço e dolorido. Eu não estou aqui para fingir para você. E eu sei desse púlpito da Igreja de Nova Vida, o quanto ele é sério na palavra do Senhor. Que não há ilusão com o crente de achar que tudo será favos de mel e gotinhas de algodão doce caindo no seu pote. Tem situações que você vai ter que dizer: vai custar, vai marcar na carne, vai ser de aflição, vai ser de negação, vai ser de apertar os cintos, vai ser de negligenciar algumas práticas que a gente tem financeiras que são costume na nossa vida. A gente vai ter que fechar a torneira um pouquinho, vai ter que custar, por exemplo, talvez o seu orgulho. 400 ciclos de prata de orgulho para pedir perdão a quem te machucou. Mas essa Sara precisa ser enterrada. Você estava certinho na história e mesmo assim vai ter que fazer o caminho de quem parece o errado. Pague o preço para enterrar Sara, ande mais uma milha, ofereça outra face, tudo mais que você já conhece, que o Senhor nos ensinou. Ou o preço físico mesmo. Vai custar caro para resolver isso. Vai custar caro para ter sua dignidade. Eu não sei nem se é dignidade a palavra, mas para ter seu testemunho de crente. Vai custar um pouco mais caro. Vai tirar um conforto que você talvez tenha hoje. É difícil demais abrir mão.
vai passear por ter que negligenciar algo que você conquistou. Mas eu conquistei isso aqui com o meu bolso, mas é necessário vender para pagar a dívida? Vende. Mas é necessário abrir mão desse processo que você planejou tanto, para que o seu nome fique tranquilo, para que você ande de cabeça erguida entre as pessoas, para que você possa testemunhar de Cristo sem medo. Sem medo não, sem vergonha, essa é a palavra. Faça o que tem que ser necessário, o que é necessário. Pede orientação a Deus, claro, né, meu irmão? Não vai ouvindo só o pastor aqui, não. Pede orientação ao Espírito Santo do Senhor, que Ele lhe convença, como o pastor falou aqui. Convence-nos. Que Ele instrua-nos. Que Ele clareie os nossos olhos pela a vereda correta a andar. Mas não fuja de pagar o preço necessário para colocar Sara no lugar dela. Pertinho do final, eu quero ler os últimos 2 versículos com você. Na verdade, o versículo a partir do 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor se confirmaram de posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela. Não quero fazer com você nenhum exercício psicológico, esses que tentam manipular o nosso entendimento, não é nada disso. Só queria que você imaginasse que existe uma caverna de Maquipela virtual, uma espiritual talvez, um lugar onde você precisa, não um lugar específico, mas você precisa visitar o último e derradeiro encontro com essa dor. Tem que ter um encontro final com essa história. E ficarem as boas lembranças, e ficarem as histórias boas que você viveu. Mas é necessário fazer o que Abraão fez, olha, e ele deixou Sara na caverna de Maquipela e seguiu a vida. Ele seguiu a vida, talvez mais curtinha, talvez mais solitário do que era. Foi simples para Abraão? Claro que não, era companheira de uma vida inteira. Mas ela não estava mais ali. E eu quero orar com você para terminar essa mensagem, mas eu quero dividir em 2 pontos tudo que a gente conversou, como eu dividi desde o início. Se o que você tem que deixar nessa caverna, no altar do Senhor, despejar sobre ele a sua ansiedade, como diz a palavra, é alguém que se foi, meu irmão, ande, saia do lugar da paralisia espiritual. Eu costumo brincar que água parada dá dengue. Saia dessa poça que se formou em volta de você. Você está parado porque perdeu alguém, parado porque perdeu algo. Gente jovem que não, eu não sei se tem aqui, eu conheço, gente jovem que por um término de um noivado frustrado, nunca mais acreditou que pode se apaixonar de novo, nunca mais acreditou que pode casar novamente, casar finalmente, nunca mais acreditou que pode sonhar. Gente que teve um aborto, que não acredita que pode ter filhos novamente, que pode sonhar com essa ideia novamente. Gente que já teve mais de um e traumatizou a alma. E diz, não, eu não vou, eu não tento mais, eu não continuo, eu não sigo, eu não começo outra faculdade, eu não tento outro concurso, eu não me apaixono novamente, eu não construo mais, eu não sonho mais. Enterre Sara e comece de novo. Sonhe de novo, planeje de novo, ame de novo, viva de novo, cultue de novo. Uma decepção na igreja que faz crente fervoroso se tornar inapto para a obra, desistente, magoado, reclamão, tudo está errado. Nenhum pastor, nenhuma hora, seu pastor te magoou, tua igreja não funcionou, teu relacionamento conjugal, a gente vai sempre prezar pela família, sempre, mas
Seu casamento acabou. Não é mais possível. Para Deus tudo é possível, tá, meu irmão? Vou dizer de novo, porque eu sou um defensor da família até o último dia, mas eu sei das histórias, eu sei o que é a vida. E aí você desistiu da vida. Você desistiu e vai deixar Sara apodrecer até que dia? Até que dia vai ficar ali, no meio da sua sala? Sepulte finalmente. E na segunda linha disse que eram duas. Se essa é uma questão para resolver, crente, resolva. Não sabe como? Peça orientação àquele que pode tudo por nós. Tudo. Não há uma dor que Ele não cure. Não há uma mágoa que Ele não possa te acalentar. Não há um sonho que Ele não possa ressuscitar. Não há uma questão jurídica, financeira, familiar, que Deus não tenha o poder de transformar. Você pode orar comigo? Deus eterno, Tu sabe as histórias dos Teus servos. Tu sabe a minha história. Tu conhece a minha vida desde o primeiro dia. Tu sabe a Sara que mais de uma vez na minha vida eu já tive que tentar resolver, decidir, enterrar. Tu conheces, Senhor, as mágoas daqueles que estão aqui e por algum motivo, Senhor, por algum motivo que eu desconheço, mas que Tu conheces totalmente, eles abandonaram a ideia de resolver esse problema. Talvez por se acharem incapazes, e talvez sejamos mesmo. Talvez, Senhor, por entender que isso está fora da minha alçada, e talvez esteja mesmo. Talvez porque não haja coragem, e isso o Senhor pode mudar. Mas todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todas as nossas saras estão diante daquele que tem o poder de controlar cada uma das vidas existentes nesse planeta. O Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de solução, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus do impossível. Eu lhe apresento, eu lhe entrego, eu abro mão, eu solto finalmente as alças do caixão de Sara. Eu estou tentando resolver, eu estou tentando carregar, eu estou tentando dar o jeito por mim mesmo. Pai, eu lhe entrego em Tuas mãos. Ensina-me o caminho da caverna de Maquipela para que finalmente eu deixe lá tudo isso que me machuca, tudo isso que eu não aceito, tudo isso que eu não resolvi finalmente, tudo isso que tem paralisado a minha história, tudo isso que tem paralisado a nossa história, tudo isso que tem paralisado gente tão capaz, gente tão forte, gente tão inteligente, gente tão cheia de habilidades para serem usadas no reino de Deus. Gente que foi capacitada pelo Senhor, mas que não quer mais seguir, que paralisou-se, que afundou o pé em dores, em tristezas, em conversas que machucaram a alma, em perdas de pessoas que amaram, que amam, que foram tão importantes para a vida. Ah, Pai, trata por nós, cura em nossa alma essa ferida aberta, cura essa ferida aberta no fundo da nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a tomar atitudes práticas. Ensina-nos, Senhor, a pagar o preço necessário. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer que essa é uma questão que precisa ser resolvida nas famílias, precisa ser resolvida nos casamentos, precisa ser resolvida nos relacionamentos pais e filhos, precisa ser resolvido nos relacionamentos filhos e pais. Quantos filhos, Senhor, quantos familiares, quantos jovens, quantas meninas, quantos homens adultos que carregam a mágoa de uma palavra que um pai falou há 25 anos, 30 anos, que não avança na vida porque essa Sara continua apodrecendo na sala.
porque essa mágoa é tão antiga quanto ele mesmo pode se reconhecer. Ele não se enxerga mais sem essa ferida é ele. E tudo que ele faz se baseia nessa mágoa, tudo que ela faz se baseia nessa palavra dita. Em nome de Jesus, que nós abandonemos isso, porque não somos isso. Nós somos, como diz a canção, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, aquilo que o Senhor disse que somos, aquilo que o Senhor nos fez. Eu não sou a história que me machucou, eu não sou a Sara no meio da minha sala, eu sou o que Deus diz que eu sou. Obrigado, Pai. Que teus filhos sejam, Senhor, menos procrastinadores, como eu brinquei aqui. Que nós sejamos orientados pelo Senhor, mas além de orientados, gente que pratica o que tu manda, gente que põe em prática teus desejos e tuas ordens, teus ensinamentos, debaixo da tua graça e debaixo da tua orientação. Todas as nossas dores serão tratadas pelo Deus da cura. Nós te agradecemos, Senhor, por ter falado ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. E ser ministrado por ela, às vezes dói, né? Às vezes dá uma... É que nem quando você está com uma ferida e que precisa dar aquela limpada, né? Falando nisso, eu lembro da minha avó limpando minhas feridas quando era moleque. Dói, mas cura. Mas cura. Vamos ficar de pé. Me ajuda aí, que canção é essa que vocês separaram ali? Eu não sou o pastor Gilson que conhece todas as canções que tem ali naquele inário, não, gente. Me ajuda aí. Volta. Certo. Cobre-me com tuas mãos, com poder, me esconder, Senhor. Eita! Tem uma versão diferente? Então, gente, vamos encerrar. Já tentamos 2 vezes. Isso é um sinal. É um sinal. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos orientar, exortar. Obrigado, Deus, por mostrar caminhos, mostrar as nossas necessidades e sabermos, ó Deus, que o Senhor estará conosco em cada passo difícil que for necessário. Sabemos, ó Deus, que é o teu poder que nos move. Temos coisas a fazer, temos perdão a liberar, temos situações a enfrentar. Senhor, socorre-nos. Socorre-nos. Porque, ó Deus, somos fracos em muitas coisas. Mas como eu disse em algum momento, o Senhor sabia quem estava comprando.
E o Senhor é quem supre cada uma das nossas necessidades. Então, ó Deus, dá-nos ousadia, dá-nos coragem para enfrentar essas questões que o Senhor nos alertou hoje. E principalmente, Deus, esperança. Porque o teu Filho morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Está sentado à tua destra. E o nosso futuro é glorioso contigo. Que essa verdade esteja conosco quando estivermos passando por esses vales, quando estivermos enfrentando essas questões difíceis, que nós sejamos lembrados pelo Teu Espírito do nosso destino. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.